Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, que alegria ter você aqui conosco. Hoje nós estamos nessa semana, nesses dias, de fazermos com que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Por isso eu peço, vamos compartilhar para no mínimo 2 pessoas. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. O Antigo Testamento anuncia e prefigura de 1000 formas diferentes tudo que se realiza no Novo. Este é a plenitude e o cumprimento daquele. Cristo, no entanto, sublinha o contraste entre o espírito que traz e do judaísmo da época. O espírito do Evangelho não haverá de ser algo acrescentado ao que já existe, mas um princípio pleno e definitivo que substituirá as realidades provisórias e imperfeitas da antiga revelação. A novidade da mensagem de Cristo, a sua plenitude, tal como o vinho novo, já não cabe nos moldes da antiga lei. Ninguém lança vinho novo em odres velhos. Aqueles que o escutam entendem bem as imagens que emprega para falar do reino dos céus. Ninguém deve cometer o erro de remendar uma peça de roupa velha com um pedaço de tecido novo, porque o remendo encolherá ao ser molhado, rasgará ainda mais o vestido velho e ambos se perderão ao mesmo tempo. A igreja é esta veste nova, sem rasgões. É o recipiente novo preparado para receber o Espírito de Cristo e levar generosamente até os confins do mundo, enquanto existirem homens sobre a terra, a mensagem e a força salvífica do seu Senhor. Com a ascensão, encerra-se uma etapa da revelação, e com o Pentecostes começa o tempo da igreja, corpo místico de Cristo, que continua a ação santificadora de Jesus, principalmente através dos sacramentos, mas também através dos ritos externos que institui. As bênçãos, a água benta, a sua doutrina ilumina a nossa inteligência, dá-nos a conhecer o Senhor, permite relacionar-nos com Ele e amá-lo. É por isso que a nossa mãe, a Igreja, jamais transigiu com o erro em questões de fé, com a verdade parcial ou deformada. Esteve sempre vigilante para manter a fé em toda a sua pureza e ensinou-a pelo mundo inteiro. Graças à sua fidelidade indefectível, pela assistência do Espírito Santo, podemos conhecer no seu sentido original, sem nenhuma mudança ou variação, a doutrina que Jesus Cristo ensinou. Desde os dias de Pentecostes até hoje, a voz de Cristo continua a fazer-se ouvir por toda a face da terra. Toda a árvore boa dá bons frutos, e a igreja dá frutos de santidade, desde os primeiros cristãos que se chamavam entre si santos, até os nossos dias, têm resplandecido na igreja os santos de qualquer idade, raça ou condição. A santidade não está normalmente em coisas chamativas, não faz barulho, é sobrenatural, mas repercute imediatamente, porque a caridade, que é a essência da santidade, tem manifestações externas, impregna o modo de viver, as virtudes, a forma de realizar o trabalho, a ação apostólica. Vede como se amam, diziam os contemporâneos dos primeiros cristãos, e os habitantes de Jerusalém contemplavam-nos com admiração e respeito, porque notavam neles os sinais da ação do Espírito Santo. Hoje, neste tempo de oração e durante o dia, podemos agradecer a Deus por todos os bens que recebemos por meio da nossa mãe, a Igreja. São dons sem preço. O que seria da nossa vida sem esses meios de santificação, que são os sacramentos? Como poderíamos conhecer a palavra de Jesus e os seus ensinamentos, palavras de vida eterna, se não tivessem
sido guardados pela igreja com tanta fidelidade? Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia. Pegue essa palavra de Deus, compartilhe para mais e mais pessoas. E se você não sabe, nós temos também playlist do Santo Terço meditado, de acordo com o livro do São José Maria Escrivá. Temos uma segunda playlist com uma leitura espiritual do livro Jesus Cristo do Padre Karl Adam. Então, vá ouvindo no seu tempo de deslocamento, de transporte, mande para pessoas, porque as pessoas, olha, quando você está indo para o trabalho, vai ouvindo essa meditação que nos ajuda a fazermos oração. Deus os abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.